Paz do Senhor, querido professor. Eu sou Liana Gomes, estou mais uma vez aqui para apresentar a pré-aula dos primários para você, professor, que já nos acompanha aqui desde o início do canal, @EBDKids, resumindo a EBD. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A aula estará lá completinha para você toda semana. Então, se você já nos acompanha e ainda não se inscreveu, também eu te convido a se inscrever e compartilhar as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Que alegria ver você por aqui, perseverando no chamado do Senhor. É uma honra iniciar este trimestre em sua companhia. Eu fico muito feliz. O tema deste trimestre é Eu amo a casa de Deus, e nesta revista teremos a oportunidade de estudar sobre a doutrina da igreja. É crucial que nossos alunos reconheçam a importância desse lugar especial, onde formamos uma verdadeira família. Vivemos em uma geração extremamente relativista, a qual categoriza a igreja como algo secundário ou até mesmo supérfluo. E nós vemos muito essa desvalorização da igreja, da nossa fé cristã. E por isso, aprender sobre esse grande organismo instituído e sustentado por Deus, o corpo de Cristo, é indispensável a todo cristão. E você, professor, vai ter essa oportunidade de apresentar esse tema maravilhoso para as crianças que estão com a mente tão pura, tem tanta facilidade de absorver tudo que a gente ensina. Então é a oportunidade que temos para falar do amor de Deus. Os seus primários aprenderão que, para além de uma organização física, a igreja e a comunhão dos salvos em Cristo com a igreja é a comunhão dos salvos em Cristo com o intuito de glorificá-lo e servi-lo. Então agora nós vamos para o nosso momento da oração. Querido Deus, te louvamos por iniciarmos mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2025. Nós te louvamos e agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos para firmes e fortes e aprendermos mais um pouco da tua palavra. Pedimos que nesse trimestre consigamos alcançar o objetivo, que é de falar sobre a casa do Senhor, sobre a alegria de estar nela, e que o Espírito Santo de Deus ia nos instruir, nos inspirar, para que tenhamos uma boa aula durante esse trimestre. Nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O título da nossa lição, de número 1, é Na Casa de Deus eu tenho família. E a referência bíblica para a história de hoje está em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. E eu quero trazer uma ideia brilhante aqui para você. Eu preparei um passaporte missionário em forma de igreja e em cada lição eu vou entregar para meus alunos um selinho. Eles vão colar esse selo nesse passaporte e escrever algo que aprenderam na aula. Se você tem alunos ainda na sua classe que não sabe ler, você pode fazer um desenho, pedir eles para colorir aquilo que estava relacionado com a lição. Aquelas crianças que não sabem ler, escrever, você pode levar esse passaporte com imagens, onde eles colorirão a imagem que faz parte da lição. E eu vou deixar aqui o modelo do passaporte, que você pode estar confeccionando e imprimindo para levar para a sua turminha dos primários. E aqui já é uma oportunidade de trabalhar a frequência do trimestre. Pois o aluno que tiver os 14 selos ou no passaporte, ao final do trimestre você pode premiá-lo com um brinde. E através dessa atividade eles memorizarão algo sobre a lição. Então, aproveite essa oportunidade de fazer algo novo, de iniciar alguma coisa nova, se você ainda não trabalha com esse estilo com essa dinâmica de aula. No final do trimestre, você pode estar apresentando para os pais o desenvolvimento da sua criança com essa e outras atividades que você
propor a eles durante o trimestre. Então, eu desejo que esse trimestre seja um trimestre de bênção, que o Espírito Santo de Deus te use, professor, e que as escolas dominicais sejam uma bênção em nome de Jesus. Professor, é de suma importância que seus alunos se sintam acolhidos para participarem ativamente das aulas. Receba cada um carinhosamente. Se houver visitantes, faça um acolhimento especial para demonstrar como é bom recebê-los, como é bom tê-los ali presentes na escola bíblica dominical. E para o momento do ofertório, caso não possua, é interessante confeccionar uma caixinha de ofertas. Reserve um momento para ornamentá-la, se você quiser, junto com a sua turma. Caso você já tenha uma pronta e queira levar, leve para os alunos usá-la no momento do ofertório. Caso você for decorá-la na sala, deixe bem decorada, crie uma rotina, a fim de que as crianças reconheçam e tenham como hábito o momento da oferta. Então, é importante mostrar que o momento da oferta também é parte do culto. Em seguida, peça que todos se cumprimentem entre si e um voluntário faça uma oração. Após o louvor, coloque os alunos assentados em círculo. No meio da roda, disponha uma cartolina e lápis colorido e faça a seguinte pergunta. Então, aqui já é uma dinâmica para você introduzir a sua aula. O que vocês acham que é a igreja? Você pode aguardar seus primários responderem e depois dizer que a igreja somos nós. Isso mesmo, muitas pessoas pensam que a igreja é as quatro paredes, mas na verdade a igreja somos nós. Quais atividades realizamos nela? Você também vai fazer essa pergunta. E assim que responder, você pode dizer que quando nós reunimos é para cantar, orar, adorar e glorificar a Deus. E depois você vai perguntar também o que ela significa para você. Peça os alunos que escrevam ou desenhem na cartolina o que pensarem a respeito da igreja, o que ela significa, ou simboliza para ele. A partir daí, introduza a lição explicando quem é a igreja de Cristo e a importância que cada um tem na família de Deus. Glórias a Deus. O objetivo da lição: que os alunos entendam que os nascidos de novo em Cristo tornam-se irmãos. E aqui é interessante explicar o que é nascer de novo para os seus primários. Eu vou deixar aqui uma breve explicação. Anota aí. Quer dizer, antes de anotar, deixe seu like se ainda não curtiu aí, curte o vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E assim que você fizer tudo isso, compartilhe essa pré-aula com outros professores. Nascer de novo em Cristo refere-se a uma transformação espiritual e radical de uma pessoa iniciada quando ela crê em Jesus Cristo, tornando-se uma nova criatura. Você pode encontrar essa referência em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Esse processo é a obra do Espírito Santo que regenera e liberta a pessoa da escravidão do pecado, capacitando-a a viver em obediência e amor a Deus e fazer parte da família divina, herdando assim a vida eterna. Você também pode resumir isso aí se você quiser. E o resuminho vai ficar assim, ó. Quando nascemos de novo em Cristo, nos tornamos novas pessoas, com novos hábitos, nova maneira de viver. Se bebia algum tipo de bebida alcoólica, não bebe mais. Se furtava, não furta mais. Se mentia, não mente mais. Você pode levar para a linguagem mais infantil, se falava palavrão, se falava alguma palavra feia, que não agrada a Deus. Quando a pessoa nasce de novo, não fala mais. E etc. Existem vários exemplos que você pode estar dando aí para os seus primários. O ponto central diz que a igreja é uma grande família. Essa declaração reflete uma visão comum dentro do cristianismo, onde a igreja é frequentemente vista como uma comunidade unida e de apoio mútuo, semelhante a uma família. É por isso que falamos que temos uma família cristã, que
casa de Deus é o nosso lar cristão, espiritual, e os irmãos que estão ali são os nossos irmãos em Cristo. O hino oficial do trimestre que eu quero sugiro para você é Eu Amo Estar na Casa de Deus, da cantora Êxtalo. Você pode cantar com eles como uma abertura do trimestre. E eu quero deixar aqui só um pedacinho do refrão desse hino que diz assim, ó. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. O hino é muito bonito, você pode levar para a sua classe. E para a lição de número 1, eu deixo de sugestão o corinho Corpo e Família. Ou, mais conhecido o título aí como Recebi um Novo Coração do Pai, que é o nome mais popular. Vamos cantar um pedacinho desse louvor? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, que hino maravilhoso. Nós somos uma família e eu preciso de você e você precisa de mim. Glória a Deus. Nosso Memória em Ação diz assim: e todos continuavam firmes, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Esse versículo, na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este texto descreve as práticas centrais dos primeiros cristãos que se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à união uns com os outros, à celebração da refeição em comunhão e à oração. Glória a Deus. Então, professor, escreva o versículo do dia em uma cartolina, papel e divida em algumas partes. Coloque os pedaços em balões coloridos dispostos em diferentes locais da sala. As crianças deverão encontrar os balões e juntar os pedacinhos para formarem a frase do versículo completa e na ordem correta. E após
Coloque o versículo no quadro e peça que todos repitam juntos. Esse momento de descontração permitirá que os alunos trabalhem em equipe e visualizem cada parte do versículo. Então é muito importante fazer com que eles memorizem esse versículo, que eles juntem parte por parte, para que eles possam assimilar bem o memorizando do dia. Quando o versículo estiver no quadro, questione as crianças de quem o versículo está falando. Porque a Bíblia diz que todos viviam em amor. Então, explique que o versículo diz respeito ao início da igreja no Novo Testamento e que viviam em amor, porque a igreja é uma grande família. Então, nós precisamos compreender o significado do versículo, tornar a memorização mais fácil e simplificada. Além de simplificada, significativa. Porque é o momento que você vai estar passando para os alunos a importância da nossa família cristã. O canal EBD Kids, resumindo a EBD, trabalha com o projeto IT. Toda lição vem com um país sugerido para que nós oremos por ele e vem também com um monumento importante ali naquele país. Mas antes da oração, eu recomendo que o professor leve alguma curiosidade sobre o país no qual vocês farão essa oração. Fale sobre a religião predominante neste país, sobre as cores da bandeira. Fale também se há perseguição aos cristãos neste país. Aproveite para anotar todas as curiosidades, pois isso vai trazer um diferencial na sua aula. E eu sempre digo isso ao professor, para preparar a sua aula no início da semana e levar algo de importante sobre o país que vai ser destaque, né, para a oração. Fale sobre ele e envolva os seus alunos nessa missão. E a missão desta semana é orar pela Índia. A Índia está localizada no sul da Ásia, fazendo fronteira com países como a China, Nepal, Paquistão e Bangladesh. Sua capital é Nova Delhi e o idioma oficial mais falado é o hindi, embora o inglês também seja bastante utilizado, especialmente em áreas oficiais e de comércio. A bandeira da Índia possui 3 faixas horizontais. A cor açafrão laranja no topo, que simboliza a coragem e sacrifício. O branco no meio, que representa paz e verdade. E o verde embaixo simboliza fé e fertilidade. Nessa bandeira também, no centro dela, há uma roda azul marinho chamada de chakra de Ashoka, com 24 raios, representando a lei e a justiça. Um dos maiores símbolos do país é o Taj Mahal, vem indicado pela lição. Esse monumento fica localizado em Agra e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Foi construído pelo imperador Shah Jahan e em memória de sua esposa Mumtaz Mahal, além de ser um patrimônio cultural. O Taj Mahal atrai milhões de turistas todos os anos e representa a riqueza da arquitetura indiana. Então, tem outras curiosidades, mas eu quis trazer somente um pequeno relato e focar no monumento sugerido pela lição. Em relação à religião, a predominante na Índia é o hinduísmo, seguido pelo islamismo, budismo e outras crenças. O cristianismo é praticado por uma minoria. Em muitas regiões não é proibido falar de Jesus, mas há perseguição e discriminação contra os cristãos, principalmente em vilas e cidades menores, onde grupos de extremistas hindus tentam impedir a propagação do Evangelho. Então veja como é importante levar esse relato para a sua classe, falar do amor de Deus e mostrar a realidade ali daquele país. Segundo as nossas pesquisas,
igrejas já foram atacadas e missionários perseguidos. Então, o nosso pedido de oração para esse país, para os indianos, é que você ore para que os cristãos da Índia tenham força, coragem e proteção, mesmo diante das perseguições. Que eles, mesmo diante dessas perseguições, sejam fortalecidos pelo Senhor e não cesse de clamar ao Senhor e de propagar o Evangelho. E um segundo pedido aqui, ore para que o Evangelho alcance cada vez mais pessoas no país, quebrando barreiras culturais e espirituais. Glórias a Deus. Agora é hora do Explorando a Bíblia. Nossa história de hoje está em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eu sempre deixo a dica para que você, professor, incentive seus primários a carregarem suas Bíblias, abrirem suas Bíblias, procurando o livro, capítulo, versículos, pois assim eles vão se habituando a manusear a Bíblia Sagrada, eles vão se habituando a abrir com facilidade os livros da Bíblia. E para você, tenha sempre uma Bíblia em sala de aula para mostrar o versículo e para dizer que a história é verdadeira, porque é retirada da Bíblia, que é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Eu recomendo que, se houver tempo hábil, faça a leitura de todas as referências. E caso não tenha esse tempo, faça um breve resumo do que se trata a referência da história da lição de hoje e das demais. Na de hoje, Atos 2, 42 ao 47, descreve as práticas e o espírito da primeira comunidade cristã. E nesse trecho destaca a dedicação contínua com o ensino dos apóstolos, a comunhão fraterna, a partilha do pão, que são refeições em comunidade, e as orações. Os primeiros cristãos demonstravam um profundo senso de unidade, solidariedade e generosidade ao partilhar os seus bens para suprir as necessidades uns dos outros, o que resultava num ambiente de admiração, louvor a Deus e um crescimento constante de novos convertidos. Glórias a Deus. É muito importante mostrar que a igreja precisa de andar em unidade. Todos têm que ter o mesmo foco, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, que é de ganhar almas. E para enriquecer a sua aula, leve também a referência de Salmo 133, também conhecido como um Cântico dos Degraus. Celebra a preciosidade e a beleza da unidade entre os irmãos, comparando-a a um óleo precioso que desce pela cabeça e a barba de Arão, e ao orvalho que refresca o monte de Sião. A união é vista como um meio pelo qual o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é de suma importância que nós venhamos andarmos unidos uns com os outros, que venhamos nos esforçar para mantermos essa unidade. Vamos à história completa. Na figura 1.1, vemos irmãos reunidos. E aí você pode perguntar para os alunos: e vocês? Sabe por que chamamos uns aos outros de irmãos da igreja? Incentivo-os a praticarem isso, mesmo porque somos uma grande família. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, passamos a fazer parte da família de Deus, chamada igreja. Isso acontece porque temos um único Pai, que é Deus. Ele é o nosso Pai e nos recebe de braços abertos quando abrimos o nosso coração para Ele. A igreja, a reunião de todas as pessoas salvas em Jesus que se unem para adorá-lo e servi-lo. Assim, somos todos irmãos. Então, aqui está dizendo que a igreja é uma reunião de todas as pessoas salvas em Jesus. E é por isso que somos irmãos, porque nós somos todos filhos de Deus. O salmista, no Salmo 122, cantou que certa vez que ir à casa de Deus é uma alegria. E por tudo isso, a igreja é um lugar muito especial e podemos contemplar essa alegria e comunhão dos irmãos
Glória a Deus. Então, é aquele salmo que fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na figura 1.2, antes de Jesus subir aos céus, ele mandou que os seus discípulos ficassem juntos, esperando a vinda do Espírito Santo, que contassem a todos sobre a boa notícia da salvação. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ainda explicou mais: aos que crerem foram dado o poder de fazer milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras, ore, ou se beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Essa referência você pode encontrar em Marcos 16, dos versículos 15 ao 18, onde narra tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. Como é bom experimentar o poder de Jesus, não é mesmo? Os discípulos obedeceram e ficaram unidos, obedecendo tudo que Jesus os disse, formando assim uma grande família. A Bíblia diz que eles cuidavam uns dos outros, apreendiam juntos, dividiam os alimentos, ajudavam os necessitados e principalmente nas horas mais difíceis. Então nós podemos ver esse cuidado aqui na figura 1.3. Assim, a igreja começou a crescer até chegar à forma como conhecemos hoje. E é importante que você dizer para os alunos como é bom a gente andar unido, a gente amar o nosso próximo, a gente estar junto, não ter indiferença. Todos nós temos defeito, é respeitar um ao outro, compreender o defeito do outro. E assim a igreja crescia porque existia essa unidade. A igreja é o lugar onde nós reunimos para aprender mais sobre Jesus, para adorá-lo e para ajudarmos uns aos outros. É na igreja que aprendemos como servir ao Senhor com alegria. Quantas coisas boas aprendemos juntos, não é mesmo? A igreja também é considerada o corpo de Cristo. Sabem por quê? Você pode perguntar às crianças por que a igreja é considerada o corpo de Cristo e dizer a elas: imagina o corpo humano, ele tem muitas partes diferentes, certo? Tem a cabeça, os braços, as pernas e por aí vai. Todas as partes do nosso corpo, apesar de diferentes, trabalham juntas com um mesmo objetivo: manter o corpo vivo e funcionando. Oh, meu bem, funcionando bem e funcionando bem, glória a Deus. Então, é uma forma de você mostrar para eles que nós somos um corpo e que cada um tem o seu talento, tem o seu jeito, tem a sua qualidade, tem o dom que Deus concedeu e pode ser útil na obra de Deus. Como vemos na figura 1.4, assim também é a igreja. Ela é formada por muitas pessoas diferentes ao redor do mundo, mas unida pelo mesmo propósito. E qual é esse propósito? O de servir ao Senhor. Todos nós somos importantes para Deus. Desde o início da portaria até o pastor no altar. Todos somos especiais para o Senhor e para a igreja. A igreja é a nossa família e por isso sempre poderemos contar com ela. Oh, glória! Que assim seja onde você congrega, uma igreja unida, onde cada um ajuda o seu próximo, onde todos têm uma mesma visão de adorar a Deus e de crescer o reino de Deus. Grande Deus, obrigado por mais um início de trimestre, por cada vida que está conosco aqui, por cada inscrito nesse canal, pelo novo professor que está chegando, por aqueles que já nos acompanham, pela vida de cada aluno, que nós venhamos conseguir transmitir aquilo que o Senhor deseja que venhamos alcançar durante esse trimestre. O nosso objetivo de mostrar como precisamos andar em unidade, porque somos uma família. Te louvo, te exalto por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Vamos explorar com as crianças
o que elas entenderam sobre a nossa atuação na igreja. Recorte pedaços de papel com um topo triangular, simulando o formato de uma igreja, e com as duas extremidades dobradas, simulando as portas dentro das portinhas. Simulando as portas. Dentro das portinhas, as crianças deverão desenhar ou escrever uma atividade que realizamos na igreja, tais como orar, louvar, aprender a palavra de Deus, estar junto com os nossos irmãos e etc. Em seguida, monte com as crianças um mural com as igrejas confeccionadas por elas, apresentando as ideias de cada um e explicando que na igreja participamos de muitas atividades que contribuem para o nosso crescimento como corpo de Cristo e para o crescimento do reino de Deus. Nesta primeira aula do trimestre, é muito importante realizar esta atividade diagnóstica com os alunos, a fim de reconhecer o que eles sabem sobre o tema e, a partir daí, elaborar um planejamento mais assertivo. As crianças nessa idade são comunicativas e gostam de contribuir. Então, a dica aqui é que você aproveite essa participação para avaliar quais são as metodologias mais eficazes para a realização de sua classe. Glórias a Deus. Então, está aqui uma sugestão para que você possa diagnosticar aí qual é a forma mais eficaz de você estar ministrando as suas aulas todos domingo ou durante a semana, como são alguns aqui, telespectador que está nos assistindo. Agora nós vamos à correção das atividades. A de número 1 diz assim: ajude as crianças a chegarem à casa de Deus. E aqui está o trajeto percorrido corretamente. Você pode aguardar eles fazerem ou pode ajudar aquele que tem dificuldade de executar essa tarefa. A atividade número 2 diz assim: pinte apenas a atividade que aprendemos na igreja. Então aqui estão as imagens. A resposta é orar e adorar a Deus ou cantar como vocês queiram. Já a atividade número 3 diz: desvende um mistério e escreva na linha abaixo a frase que você encontrar. Então você vai aguardar alguns minutos. Aqui estão as peças de quebra-cabeça que, encaixadas, dará a resposta que precisamos para desvendar esse mistério. E a frase que nós desvendamos aqui é: a igreja é uma família. Agora nós vamos agradecer ao Senhor pela aula de hoje. Então, eu sugiro que você ore de mãos dadas, em círculo, e cada criança irá orar pelo amigo ao lado. Peça-se carinhosamente, aguçando a curiosidade para a próxima aula. Diga que haverá uma surpresa e que eles podem trazer um convidado. E assim eles vão ficar animados para a próxima aula, porque quando se tem incentivo, fica mais fácil de você trabalhar com um aluno. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que está conosco mais uma vez aqui nesse trimestre, fechando o ano de 2025. Quero deixar um beijo no seu coração, um forte abraço e que Deus te abençoe, bom início de trimestre, que você consiga alcançar o objetivo desejado para esse trimestre e que Deus os abençoe em nome de Jesus.